Eu acho que a gente começa pela pesquisa da Quest. Bosco, fazendo um sobrevoo, qual é a leitura que você faz dessa pesquisa? O presidente está bem, está mal? O Jair Bolsonaro morreu de vez? A família Bolsonaro, Michele, Eduardo, ainda não? Os governadores da direita e da centro-direita, eles têm algum tipo de chance? Como é que... Gustavo Lima, evidentemente, esse nome que desponta aí, parece para mim mais balão de saia do que um candidato a sério, mas... Qual a leitura que você faz dessa pesquisa, hein, Bosco? Olha, o que chama mais atenção da pesquisa é que é uma pesquisa que a gente lê pelo índice de rejeição, né? Quer dizer, pelo inverso, né? E isso significa que essa polarização ainda está presente. Claramente isso é um indicativo. Porém, eu acho que com algumas mudanças que vêm acontecendo de forma gradual e que, na verdade, eu já esperava há mais tempo. Foi um erro de time meu, né? Porque nós temos uma grande distorção nesse sistema da eleição de Bolsonaro para cá, que você tem uma extrema-direita minoritária que, apesar disso, foi ela que deu as cartas dentro da direita e no centro durante esse tempo todo, né? E em algum momento isso teria que ser corrigido. As eleições municipais recentes, elas deram um recado muito claro. Você veja que os candidatos de Bolsonaro perderam diversos municípios para candidatos do mesmo arco ideológico, porém não extremos, né? Aconteceu em Goiás, aconteceu no Nordeste, né? E a inelegibilidade do Bolsonaro abriu a porta para candidaturas e mesmo lideranças dentro do PL que criaram suas asas, estavam com as asas presas, estão soltas agora, não é? A começar pelo Tarcísio Cavalcante, que está fazendo esse descolamento com muita cautela, com muita... de Freitas, né? Muita prudência, ele vai ali, tira, né? Enfim. E isso é muito bom para o país, porque oxigena, né? Você tinha uma extrema-direita muito raivosa, que agora começa a perder terreno, porque a tendência que está se desenhando de forma muito clara é o centro e a direita não extrema, se juntarem para ocupar esse espaço e sair com a provável candidatura em 2026. É por isso que se fala tanto em Tarcísio de Freitas, porque ele é exatamente esse perfil dessa direita que não está na extrema. Ele participou de governos anteriores ao de Bolsonaro, né? E embora seja digamos assim, na política, em cargo público de expressão, um novato, ele está muito bem cercado, não é? O Kassab insiste que ele não será candidato em 2026, mas a gente já viu esse filme, está muito cedo para falar disso. Mas, enfim, eu acho que essa aliança centro-direita, ela tende a crescer. Se a gente pegar o discurso do Hugo Mota, que ontem foi eleito presidente da Câmara, esses recados estão lá, né? Ele fala em moderação, em pactuar uma governança entre executivo e legislativo, claro, sem perder essa prevalência que hoje o legislativo conquistou, não é? Mas eu acho que a coisa caminha para aí. E o Lula está posto também com alto índice de rejeição, porém, se considerarmos o índice de desaprovação do governo em pesquisas recentes, que foi muito alto, né? De certa forma, essa pesquisa surpreende, porque ele ainda vence todos esses rivais hoje, né? Então, vai depender muito da capacidade de reação do Lula daqui até 2026. Na verdade, na capacidade de reação econômica do governo dele, né? Que, por sua vez, vai depender também dele romper essa resistência do PT e abrir mais esse arco de alianças dele, porque o que elegeu o Lula foi a frente democrática que ele conseguiu criar para enfrentar o Bolsonaro, né? Então, eu acho que esses outros perfis que estão citados aí, Eduardo Bolsonaro, por exemplo,
está bem colocado na pesquisa, né? Mas eu continuo achando que o Tarcísio de Freitas, ele, primeiro que se a hora dele para se candidatar à presidência da República seria essa, está ali com os seus 15%, algo em torno disso, e esse é um percentual muito interessante para quem está num cargo público como o governador do estado de São Paulo, não é? E vai depender muito dos partidos. Aquele arco de aliança que os partidos de centro e de direita formarem em torno de um candidato dá solidez suficiente para você criar uma situação muito favorável em 2026. Mas ainda está cedo, né? Temos muitas coisas para ver aí. Eu acho que o Bolsonaro perdeu terreno, o bolsonarismo como uma reação que a extrema-direita aproveitou muito bem ao fim do governo Temer, e impulsionada pela Lava Jato, evidentemente, que foi antecedida de Petrolão, de Mensalão, tudo isso ofereceu um quadro muito favorável para o discurso anticorrupção, o discurso moralista, e isso a extrema-direita aproveitou bem por meio de Bolsonaro. Mas o bolsonarismo, ele, como essa corrente que eu relatei aqui, ele fica. Mas o bolsonarismo terá outros líderes e menores do que foi o Bolsonaro, né? E o Lula está menor também do que, obviamente, nos governos anteriores dele. Porque o PT está menor, porque a esquerda perdeu o discurso, está com um discurso muito velho e continua com aquela bolha ali em torno do próprio partido, em torno de si mesmo, e se não corrigir isso, vai dificultar muito as relações com o Congresso, que historicamente são as mais difíceis que qualquer presidente enfrentou.